Nós estamos num período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que já está sendo ali anunciado, já com a prescrição legal da Torá, para que você possa depois de ali ler e já entender e compreender que nós estamos no período que vai exigir de nós um retorno completo, não só para casa, mas também para a palavra do Eterno, para a Torá. Esse período que nós estamos hoje vivendo se chama-se Shabbat Shuvah. Hoje é o Shabbat Shuvah, creio que Leonardo já deve ter falado. É o Shabbat que ele ocorre entre a semana de Rosh Hashanah, ao qual nós celebramos, e Yom Kippur, que nós vamos celebrar na próxima terça-feira, no pôr do sol, dia 10 de Tishrei. Então, você precisa entender que nós estamos no Shabbat de retorno, é o Shabbat Teshuvah, pelo fato de cair justamente dentro deste período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que se chama Atzeret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah. Amém? Vamos orar? Eterno Elohim, de Abraão, de Isaac e Jacó, nesta manhã nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar a Ti, que Tu és o nosso Elohim, conforme nós já oramos e lembramos diariamente que Tu és a rocha da nossa salvação. Muito obrigado por se lembrar desta casa diariamente. Obrigado pela proteção que o Senhor tem dado não só nos nossos átrios, mas também nos Teus filhos. Que o Teu nome seja louvado em toda instância, em todo momento, e aonde nós estivermos, nós possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Ti. Porque se nós olharmos para nós, Eterno, se nós olharmos para o nosso coração, nós veremos que nós não somos, ó Pai, dignos para tanta proteção e tanto amor e tanto carinho que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado, Pai. Seja o Senhor conosco neste momento, fora dele, Pai, e que nós possamos verdadeiramente entender e compreender aquilo que o Senhor traz para nós a cada dia de nossas vidas. Exalta-te a Ti mesmo, Hashem. Louva-te a Ti mesmo, e assim nós andaremos segundo o propósito do Teu coração. E louvaremos o Teu nome desde agora e para sempre. Amém. Nós falamos que nós estamos nesse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é um período que, se você observar, o nosso cotidiano ele sofre uma influência muito grande nesse período. Que interferência sofre o nosso cotidiano? Tudo fica mais pesado, as coisas ficam mais difíceis. São os mesmos trabalhos que nós realizamos durante todo o nosso ciclo, mas durante esse período a coisa fica mais sólida, mais densa, isso, obrigado, pastor, mais densa sobre nós. É porque devido à urgência. Qual é a urgência? Clamar e clamar diante de Hashem, para que possa haver um verdadeiro arrependimento de pecado em nós. Primeiro em nós, depois o clamor para a nossa casa e, conforme o Leonardo orou, para o nosso país, para essa nação que necessita urgente de uma intervenção divina. Então, esse período de urgência são dias de cessação, até de regozijo lícito. Não estou falando que você não deve se alegrar, mas deve conter o seu regozijo. Ele é lícito, mas você deve, e eu também devo conter esse período. Que o profeta Amós, vai lá comigo, por favor. No capítulo 5, ele identifica esse período como se fosse um dia de retorno do nosso Adão. Serão dias difíceis, dias densos. Amós ali, profeta, no capítulo 5, ele vai proclamar e vai identificar para nós esse sentimento de dificuldade, de peso, de tudo que nós vamos fazer fica um pouco mais difícil, mas nós precisamos entender que tempo é esse. Capítulo 5 do livro do profeta Amós, ali no verso 13, diz assim: portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Ele está falando de um tempo onde o nosso Adão irá retornar. Ele diz assim, olha, buscai o bem e não o mal, para que vivais, verso 14. Então o Eterno, o Elohim dos exércitos, estará convosco
como dizeis. Ele está conosco. Porque às vezes você acha que o tempo está difícil e Adonai se afastou de nós. Não, é para lembrar e para que nós possamos sentir nas nossas atividades que nós precisamos lançar esse clamor de arrependimento de pecado. Ele diz assim no verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei a justiça na porta. Talvez o eterno Elohim dos exércitos tenha piedade do restante de José. Portanto, assim diz o eterno Elohim dos exércitos, o eterno de todas, o eterno, em todas as ruas haverá pranto, em todos os bairros dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro e para o pranto ao que souberem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Eterno. Ai daquele que deseja um dia do Eterno. Para que quereis vós este dia do Eterno, treva será e não luz. O profeta Amós, ele traz essa densidade de sentimento que você e eu sentimos nesse período, para que nós possamos, o mesmo sentimento do profeta que nós possamos sentir. Esse período, vai lá no profeta Amós também, ele fala dessa mesma forma, é um período que você precisa, e eu também, estamos observando. É só voltar um pouco a página aí da sua Bíblia, que você vai encontrar o profeta Joel, ali no capítulo 2, alguns versículos só para a gente entender que tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de regozijo? Sim, mas cessa o regozijo por esse período, porque a convocação foi feita para os homens da casa, para que os homens venham selar em Yom Kippur esse período de constrição de coração. Olha só que diz o profeta Joel no capítulo 2, ali no verso 10, diz assim, olha: diante deles trema a terra, abalam-se os céus, enegrece o sol e a lua, retiram as estrelas o seu resplendor. O Eterno troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Eterno é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim, retornai para ele, de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não fica só no externo, mas parte do interno para o externo. Rasga o teu coração diante de Hashem, para que ele possa, quem sabe, lembrar de você e de mim, e perdoar os nossos pecados em Yom Kippur. Nosso nome já está lá, selado, Leonardo ensinou isso, selado no livro da vida. Mas nós precisamos que ele precisa ser confirmado, ele está inscrito, melhor dizendo. Agora ele precisa ser selado. Voltai para o Eterno vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se de grande amor e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais, e libação para o Eterno vosso Elohim. Toncai, vem ouvir o som do shofar, ele diz em Sião. Santificai um jejum, proclamai o dia de assembleia solene, um clamor de arrependimento de pecado. É isso que o Eterno chama nesse período que nós vamos nos aproximando de Rosh Hashanah. Por isso, a porção lida nesse período é a nossa Haftará de hoje. Ela encontra-se em Oséias capítulo 14. É o trecho do livro de Oséias. O trecho, por que ele é Haftará desse período? Porque nós estamos em Shabbat Shuvah, e ele inicia falando exatamente assim: Shuvah Israel, retorna Israel. É o clamor aqui de arrependimento de pecado. Vamos lá no profeta Oséias. Está vendo como os profetas se levantam e clamam um clamor de arrependimento, porque eles sabem que dias maus virá. Você observar ali na porção de hoje, quando chega o momento que Moisés fala bem assim, olha, porque eles não te obedecerão. Eles falam para Josué, eles não te ouvirão. É uma má notícia para Josué, mas Josué precisava ficar firme, como eu e você precisamos ficar. No capítulo 14, verso 1 diz assim, olha: retorna, ó Israel, ao teu Elohim, porque pelo teus pecados tens caído.
Tomai convosco palavras, tomai convosco Torá, põe a Torá na tua boca, ele está falando. Tomai convosco palavra e retornai ao Eterno. Dizei-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Abandone o mal e recebe o bem. E daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Daremos como bezerro a palavra que está em nossa boca. Essa semana, quando eu estava lendo isso aqui, o sacrifício dos nossos lábios, eu lembrei de Larissa. Eu comentei ontem com a pastora e o Léo. Eu lembrei de Larissa, desse tamanhozinho assim, Larissa, diante dos internos, homens da nossa altura, né, Leonardo? E ela ali exigindo que eles tivessem uma postura reta. O que Larissa estava colocando na boca daqueles homens é a Torá, para que eles possam ter a mesma oportunidade de oferecer um sacrifício com seus próprios lábios. Isso não é de pouca monta, não é de muita monta. Olha só, ele diz assim o texto, olha, o sacrifício dos nossos, ele diz assim, olha, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Sacrifício dos nossos lábios pode ser considerada a última mitzvah da Torá. A última mitzvah de Moisés. A porção de hoje, Adonai ordena ele que ele cante. E esse canto, ele serve de testemunha a favor ou contra Israel. Ele diz assim, olha, pode ser considerada a última vítima, não só de Moisés, mas da Torá, compreendendo o último sacrifício para a vida. A Torá na sua e na minha boca, ordenado para Moisés. Vai lá para você ver em Deuteronômio capítulo 31. Abre a Torá aí na sua mão e coloque na tua boca e na minha também. O verso 19 do capítulo 31, a porção, ela é tão intensa como esses dias, que ela comporta assim um único capítulo. Ele diz assim, olha, capítulo 31, verso 19, agora escrevei para vós este poema. Coloque a Torá na sua boca, é um tratamento individual para mim e para você. Ele diz assim, olha, escrevei para vós este poema. Ensina-os aos Benei Israel. Coloque em sua boca para que este poema seja para mim como testemunho entre os Benei Israel. Em outras versões diz assim, agora escrevam para vocês esta canção. Ensina-as aos filhos de Israel. Coloque-os em suas bocas, para que esta canção seja para mim, como uma testemunha para os filhos de Israel. Torá na boca. Nós temos uma música do Malaquias que fala, né, a Torá da verdade esteve na sua boca, nos seus lábios, fala do sacerdote. Os rabis, irmãos, comparam esse sacrifício dos nossos lábios com a mesma ordenança que repousa sobre o rei, sobre o líder, sobre o governante, aquele o qual Leonardo orou aqui para que o Eterno colocasse sobre esta nação. A mesma ordenança que a Torá esteja na boca individual minha e sua, os rabis dizem que é a mesma ordenança sobre um governante, ali no capítulo 17, quando o governante teria que escrever diariamente a Torá, para que ele não viesse esquecer de nenhum dos seus mandamentos. Não é isso, Leonardo? Está lá em capítulo 17, se você depois quiser ler, capítulo 17 de Deuteronômio, versos 18 e 19. Escreve uma Torá para si, a ordenança de Hashem, para que você e eu possamos aprender a estremecer diante de Adonai. Você vai ver que o estremecer diante de Adonai é santo. O estremecer e o tremor que eu preciso ter diante de Adonai, ele é santo. Ele vai falar assim, não estremeça diante das nações, mas estremeça diante de mim, porque o estremecer diante de mim, ele é santo. Ele fala, para aprender a estremecer, dessa forma que é inaugurado em Yom Kippur, irmãos, lá em Êxodo capítulo 34. Ali, quando Moisés sobe pela segunda vez ao monte, o Eterno fala assim, esculpe para ti 2 pedras. Esculpe para ti e coloque na tua boca para que você possa ensinar aos Benei Israel. Irmãos, Moisés termina o seu legado com toda integridade.
exigida na Torá para qualquer um de nós. Não venha falar porque é Moisés. Ele era um homem sujeito às mesmas tentações e provocações que eu e você sentimos e sentimos. E é assim que ele vai inaugurar em Yom Kippur, Leonardo. Escreve a Torá na tua boca. Ordena. Fala aí, Léo, para você também me ajudar. Deixa eu pegar um papel aqui. Quando você fala do capítulo 34 de Shemot, no Êxodo, que Moisés Sim. ali desce com as segundas tábuas, né? Tem que lembrar que aquelas foram escritas por Moisés e não mais pela mão de Adonai. Isso. Então, daí para frente, o líder maior da nação, simbolizado ali naquele tempo por Moisés, no futuro aqui, o Deuteronômio capítulo 17 vai falar de um rei, ele deveria, em Yom Kippur, escrever a Torá a cada ciclo de Yom Kippur e lê-la todos os dias. Mas a escrita é para memorizar que Moisés teve que escrever. Partiu de uma iniciativa do homem de Adonai. Isso. E não mais um movimento passivo de receber pronto. Mas eu tive que pegar as tábuas, lavrar as tábuas e escrevê-la. E assim o governante deveria fazer sobre toda a nação. Amém. Para que o reinado dele fosse autêntico diante de Adonai. Baruch Hashem. E era em Yom Kippur o período no qual ele lavrava e uma nova Torá a cada ciclo. Baruch Hashem. Daí em diante ficou fácil, né? Moisés foi lá, subiu e escreveu para si, segundo a palavra, a Torá, e hoje nós precisamos apenas cumpri-la. A porção Vaieler, e ele andou, ou ele vai. Andar e ir, ambos os verbos, ele denota movimento. Vai lá para você ver. Parece é capítulo 31 de Deuteronômio. Interessante que se você olhar o capítulo 31, parece que é uma ação contrária ao termo Nitzavim, que foi ensinado semana passada, que diz, fique de pé, né? Firmemente de pé, a paraxá anterior. A paraxá anterior, cuja exigência da Torá é que nós apresentássemos retos diante de Hashem. Aí você está agora diante do capítulo 1, que ele diz assim, ele andou, e ele vai, porém, vai ler. E há alguns anos ela é lida junta, viu? É junto com a paraxá Nitzavim. Vaieler, ela assume uma postura complementar de Nitzavim, não uma postura oposta. Por isso que a véspera de Yom Kippur, a ordem é estimular a mim e você a mover-se, porém mantendo-se no caminho reto. São duas ações que parecem contrárias, mas são complementares. Ficar de pé, em retidão, mas andar. É andar em retidão. Esta ordem foi dada lá a Abraão, para que a multiplicação da sua descendência cumprisse este movimento simples que a Torá manda para mim e para você. Ficar de pé, mas ficar de pé andando em retidão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, diz assim, deixa eu ir lá. Gênesis capítulo 17. Ele manda ele ser reto. Olha só que bonito isso aqui. O pai Abraão, que você chama de pai, e que você e eu precisamos observar os passos que ele dá, ele não era nem Abraão ainda, ele era Abrão aqui, viu? Depois dessa postura que ele vai tomar o nome de Abraão, o tamim, o perfeito, o sacrifício perfeito diante de Hashem. Diz ele assim no capítulo 17, verso 1. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, nós com 40 anos estamos cansados, mas Abraão, com 99 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse, eu sou o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Em outras versões diz assim, anda na minha presença e sê reto. Vai, ele diz, é o mesmo verbo que vai ler, vai adiante de mim e ser íntegro. Depois você vai ver que no capítulo 18 de Deuteronômio, não precisa ir lá não, no verso 13, ela é confirmada para a nação de Israel. Ele diz assim, ser íntegro com o Eterno teu Elohim. A descendência de Abraão tem a mesma prerrogativa, ser íntegro, ser reto e anda diante de Hashem. Depois Yeshua,
ele vai exortar os seus adeptos. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 5, verso 48. Assim, sede íntegros, como o vosso Pai nos céus é íntegro. Então, a postura de andar em retidão e ser reto, ficar de pé e ser reto, andar em retidão, é uma prerrogativa dos filhos de Abraão, de todos os filhos de Abraão, aqueles que dizem filho de Abraão. O Eterno falou para mim que isto é uma habilidade. Fiquei satisfeito com a palavra habilidade, porque parece uma palavra comum, né? Esta habilidade que o Eterno colocou no meu coração é que mantém o homem de pé, em marcha. É um predicado daqueles que têm os pés calçados na Torá e que aceita ser conduzido por ela, rumo ao último objetivo do nosso ser. Qual é? Encontrar-se com Adonai. Voltar-se lá em Bereshit, capítulo 1, quando Adonai sopra sobre o homem o sopro sagrado. Ali o homem era sagrado, Leonardo. Ali o homem era sagrado. Como e íntegro, como o Pai dos céus, dizia Yeshua. Como o Pai dos céus era íntegro. Habilidoso no conceito comum é aquele que é hábil, é perfeito no trabalho que executa, aquele que tem as suas habilidades aguçadas, ele é rápido, ele é ligeiro no seu trabalho, e o seu trabalho ele é executado com perfeição. Esse é o chamado que ele é hábil. Esse conceito comum é o conceito que a Babilônia exigiu daqueles que estavam sendo colocados como escravos diante deles. Vai lá para você ver o Daniel capítulo 1. Depois você vai ver o que a Torá exige do habilidoso. O conceito da Torá não é esse conceito comum que eu e você estamos acostumados a ouvir e que não soou bem ao meu ouvido. Mas quem sou eu? Lá no capítulo de Daniel, capítulo 1 do livro de Daniel, deixa eu ir lá que eu não fui. Ele diz assim no verso 3 e 4, ali do capítulo 1. Amém? Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito, alguns formosos de parecer, e instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência, e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. A exigência aqui é daquele que é habilidoso, ele é reto, ele é íntegro, mas segundo o conceito do mundo. A Torá não. O habilidoso recebe outro predicado. O termo no hebraico é koar. O termo indica força, poder, capacidade, poderio e solidez. O termo vai sugerir a capacidade que eu e você temos de resistir como uma pedra. A capacidade que eu e você temos que resistir àquilo que vem sobre nós para nos desviar do caminho. É essa capacidade que o homem habilidoso precisa ter. Ele vai ser conferido como aquele que é íntegro diante de Hashem. É aquele que é fincado na rocha, segundo os rabis. Esse é um homem habilidoso. Ele é forte, ele é íntegro, ele é reto, ele é habilidoso porque ele resiste às investidas que o mundo dá para cada um deles. Vai lá em Êxodo capítulo 33 para você ver esse homem habilidoso. Êxodo capítulo 33 para você ver que essa habilidade não provém da ciência que você e eu estudamos. Não provém. Não provém daquilo que você exige para o seu filho. Não provém
daquilo que você deseja. Não provém de Hashem. Essa habilidade não provém de qualquer forma. Eu falei o quê? Êxodo, né? Isso, Êxodo 33. Você já sabe de quem eu estou falando, né? De Moshe, de Moisés, capítulo 33, verso 21. Olha ali, ó, ele vai interceder um pouco antes de Yom Kippur, tá vendo? Um pouco antes de Yom Kippur, ele vai interceder aqui. Ele diz assim, disse mais, 20, né? E acrescentou, não, é aqui mesmo? Ele vai pedir, né? Não, vamos no 18, irmãos, para a gente ter uma leitura completa. 33, 18. Então disse Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Eterno, eu farei passar toda a minha bondade de diante de ti, e te proclamarei o nome do Eterno. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Eterno, eis aqui um lugar junto a mim. Ele vai fincar Moisés nele. Olha esta adesão que você está presenciando, descrito na Torá, e está na sua mão e na sua boca. Ele diz assim, olha, não, disse mais o Eterno, eis-me aqui e acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face. Disse mais o Eterno, eis-me aqui um lugar junto a mim. Aqui sobre a penha te porás. Ele vai fincar Moisés. Ele vai estabelecer Moisés. Ele vai dar habilidade a Moisés. Para permanecer no palácio do rei, tem que ter habilidade. Pode falar, pastor. Eu estou falando que para permanecer no palácio do rei, tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Senão você é destituído. Senão você vai destituído. Você vai ser substituído. E é uma substituição pacífica, queira você queira ou não. Assim como vai acontecer aqui com Moisés e Josué. Uma habilidade, uma transição pacífica, né? Ele diz assim no verso 22, quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Olha a proteção. Ele diz assim, Adonai diz, eis um lugar comigo, coloca sobre a rocha, e assim a passagem de minha glória, eu te ponho na cavidade da rocha, e te cubro com a minha palma, até após a minha passagem. Essa é a canção que ele vai cantar. Depois, ali no capítulo 32, que ele canta, que nós colocamos ali, ó. Eu vou ler daqui. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Não vou precisar trocar de óculos. Tá vendo? Essa é a canção Razino que você vai cantar, e eu também. Por quê? Porque você precisa ser colocado junto da rocha, para que você possa trabalhar no palácio do rei. E qual é a sua função ali no palácio do rei? Ajudar o rei a escrever ali a Torá. Por quê? Você viu que a Torá precisa estar na sua boca e na boca do rei, não na sua. Porque senão você fica muito ausente das suas obrigações. Nesse conceito, o habilidoso, Coa, caminha sem comprometer a sua postura de retidão. O que é isso? Quando você olha a habilidade que o mundo exige de você, você vai buscar vários caminhos para que você possa exercer e adquirir essa habilidade. No conceito de Torá, não, o habilidoso ele vai caminhar sempre, mas sem comprometer a sua postura de retidão exigida, dada a Abraão, exigida a Israel, e Yeshua complementa, que você possa ser reto, postura de retidão, assim como o Pai dos céus, diz ele ali em Mateus capítulo 5, verso 48. Fala não, fala aí.
Vocês podem falar. Isso aí que você está ensinando é uma coisa que a gente precisa sempre refletir, que quando um patriarca recebe algo de Adonai, a descendência herda a ordem dada ao patriarca. Se Moisés foi colocado, protegido na rocha, para que a glória de Adonai viesse e não o destruísse, o mandamento para os Bnei Israel seria: coloque-se na rocha, para que quando eu passar no meio de vós, vós não sejais destruídos. E você está dizendo, sem tocar na sua integridade. E aí eu me lembro de que há cerca de 6 séculos atrás, o Eterno fez algo conosco que hoje a gente começa talvez a compreender. Quando a quarta pergunta de Pessa, sim, que as crianças frequentemente faziam a cada ceia, ele dizia assim: por que esta noite nós comemos reclinados? Adonai nos mandou sair da condição de reclinados e nos mandou comer eretos. É uma quebra de uma tradição de que você, ao sentar à mesa, você reclinava, simbolizando um descanso que Adonai te deu. E você já não é mais escravo, você pode comer com paciência. Só que o Levítico capítulo 26, ele vai concluir isso muito bem do que você está ensinando. O verso 11 vai dizer assim. Levítico 26, verso 11. Aí nós vamos entender por que ele nos fez mudar uma tradição da celebração do Seder, porque a referência de descanso estava errada. O descanso vosso não é aqui. É uma marcha contínua, sem uma habilidade humana necessariamente vinculada, mas que aguardaria em Adonai uma instrução para ser habilidoso e cumprir aquilo que ele deu. Isso. Você não é humanamente preparado, mas você é preparado espiritualmente para exercer determinada coisa. Aí aqui os filhos de Israel vão receber exatamente essa ordem que você está dando, aqui, ó, que você está ensinando. Porei o meu tabernáculo no seio de vós. A minha presença, o meu tabernáculo, no seio de vós. A minha alma não vos aborrecerá. Em outra tradução diz assim: a minha alma não vos causará dano. Você não estará exposto. Isso, a sua integridade ela vai ser mantida. 26, 11. Agora né? nós vamos ler o 12. Andarei no seio de vós. Serei o vosso Elohim e vós sereis o meu povo. Aqui que está o argumento da Torá que nos fez mudar esta questão de Pessa. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar com o verbo ereto, íntegro, reto, mas andando. Aqui, ó, Nitzavim reto de e pé, firme, mas andando. Aqui nesse mesmo mandamento. E aí a nossa pergunta de Pessa se tornou: por que nesta noite o Eterno, ao invés de nós sentarmos tradicionalmente como sentamos todas as noites, ele nos faz andar eretos? Porque é uma marcha permanente com integridade. Com integridade, que é a habilidade de marchar sem se desviar daquilo que Adonai te deu. É isso que vocês estão... Isso aqui tornou força de mandamento para a descendência. É o que você falou: Moisés. Ninguém quer chegar à envergadura de Moisés, mas a sua descendência tem que levar as suas características, que é essa daqui, ó, integridade. De integridade. Léo, e nós faremos, nós já estamos, todo o ciclo a gente faz, mas esse ciclo nós vamos repetir. E se você observar, é uma ação profética que essa casa faz de anúncio de Torá. Quando na noite de Yom Kippur, da terça-feira agora, da próxima, até o dia de Yom Kippur todo, durante até o entardecer da quarta-feira, que termina ali Yom Kippur, os homens estarão lendo todo o Salmo 19. Perdão, 119. Todo o Salmo 119. Começa no início, nós vamos iniciar com o Salmo 119 e vamos terminar com o Salmo 119. Ali você vai encontrar o primeiro comando para, primeira voz de comando para você caminhar reto diante de Hashem. É uma ação profética para os homens. Não estou falando que as mulheres estão isentas, mas eles que precisam ir à frente cumprindo, porque se os homens cumprir, as mulheres já cumpriram com antecedência. Olha só o capítulo 1, só o capítulo 1 até o verso 8, capítulo 1, verso 1 até o verso 8 do Salmo 119. Acompanhe aí na sua Bíblia, para você ver a primeira voz de comando
encontra-se aqui, ó. Verso 1 diz assim. Amém? 119. Nós não vamos ler ele todo não, viu, mamãe? Só até o verso 8. Diz assim, verso 1, em marcha. Pode acompanhar na sua Bíblia mesmo. Os íntegros da estrada, eles vão na Torá de Adonai. Os homens, pastoras, quando começar aqui, às 17 horas, Leonardo? 18h30 do dia 5, do dia 4, quando você e eu nos postarmos diante aqui, nós estamos entrando na Torá de Adonai. Diz assim, marcha, os íntegros da estrada. Eles vão na Torá de Adonai. Em marcha, os detentores dos teus testemunhos. De todo o coração, eles buscam. Assim, não operam para prevaricação. Eles vão em suas estradas, em seus caminhos, em suas veredas. Olha o verso 4. Tu terás teus preceitos para guardá-los bem. Meus anseios, que minhas estradas se consolidem para guardar as tuas leis. Que a minha postura de retidão venha a ser mantida, ele está falando aqui, nas tuas leis. Verso 6. Então, não empalidecerei ao olhar para as tuas ordens. Verso 7. Eu te celebro na retidão do coração, aonde vai nascer essa integridade. Eu te celebro na retidão do coração, aprendendo os julgamentos da tua justiça. Guardo tuas toratote, as tuas leis firmemente. Não me abandones, Hashem. São os primeiros versículos que nós vamos ler aqui em Yom Kippur. Em marcha os íntegros da estrada. O salmista nos chama de íntegros da estrada. É Ashrei, em marcha. Essa palavra em marcha, Ashrei, é uma ação que compõe uma ordem unida de um exército, pronto para marchar. Marcha constante. O que é uma ordem unida? Olha só, a ordem unida, aqui eu acho que só o maestro que sabe, o Almir. Não vou te perguntar não, tá, Almir? Mas a ordem unida é porque vem de comando de um exército. A ordem unida se caracteriza por olha só, conceito, você vai lá nas legislações do exército, de você depois quiser ir lá e consultar as legislações, está lá, sobre a ordem unida. Se caracteriza por uma disposição individual. Porque um exército se compõe de indivíduos. Por isso que a Torá precisa inicialmente estar na sua e na minha boca. Ele diz assim, olha, se caracteriza por uma disposição individual e consistente, está vendo? Firme, altamente motivada essa disposição individual para você compor a marcha, diz a legislação. Eu coloquei aqui entre parênteses, esforça-te, anima-te, em marcha, Ashrei. Isso aqui, para o exército, é para a obtenção de determinados padrões coletivos e uniformidade na sincronização do garbo militar, na elegância militar. Se não houver essa disposição individual de cada indivíduo que compõe um exército, você não consegue ver o garbo da marcha, a elegância da marcha de uma tropa. É uma formação habitual de marcha, de parada e de reunião dos componentes de uma tropa. Essa ordem unida, ela vai sobre um comando. Lembra, se você for lá em Números capítulo 15, não precisa ir lá não, verso 10, ali tem as vozes de comando dado pelo toque de shofar. Aqui, exatamente, no Exército Brasileiro, eu coloquei aqui, há um manual de ordem unida, onde vai regulamentar a voz de comando. Firme, marche. Quem foi ali no evento presente da Vitória, tinha um comandante ali, né? Com as crianças, exigindo, firme, marche. Para ele aquilo ali é natural, para nós não. Ou ordinário, marche. Essa é a voz de comando.
Essa é a voz da marcha que Adonai coloca na boca dos íntegros das estradas, para que você possa ser uma marcha constante e firme diante de Adonai. Essa é uma ação que nós vamos fazer em Yom Kippur, aqui fazendo a leitura do Salmo 119. Então, todo homem que vier fazer, aqueles que estarão juntos, o Salmo 119, lembre-se disso. Vocês estão executando uma marcha dos íntegros da estrada. Vai ler, vai iniciar a troca da voz de comando. A voz de comando vai ser trocada, mas vai ser exigida a mesma postura para aquele que vai substituir, que vai assumir. Aquele que vai assumir vai ter que ter a mesma postura, firme, marche, ordinário, marche. Vai lá no capítulo 31 para você ver. Está pertinho aí, ó, Deuteronômio 31. Aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia comum aí, está dizendo que é a despedida de Moisés. Os comentaristas da Torá dizem que ali está o último mitzvah de Moisés. Ele vai cantar, ele vai escrever um cântico e colocar para cantar, razino. É isso que os internos foram colocados, para cantar. E nós temos uma dificuldade para juntar o coral ali, os homens então. Larissa que está aí, que soma com o exército de fora, para dar força. Isso aqui porque, se você for nas páginas anteriores, ele diz assim, reúne o povo. Ele manda reunir todos. Todos aqueles que estão unidos, são todos. Aquela questão que você trouxe para nós ontem, Leonardo, todos. Os internos são um conosco, eles estão junto conosco. Reunireis o povo. Aliás, então vamos lá. Olha lá, capítulo. Olha, versículo 12. É assim, versículo 12, capítulo 31. Reunireis o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao eterno vosso Elohim e tenham cuidado de observar todas as palavras desta Torá. Que ordenança linda de Moisés aqui, nos últimos dias. E ele vai morrer aqui, não nessa porção, mas ele morre nessa porção diz que Leonardo, ele está íntegro. Ele está inteiro no vigor e na postura ao qual é exigida dele, desde o princípio. Ele diz assim no verso 1, em seguida Moisés dirigiu essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. Não é porque ele não tinha força, irmãos. Não é porque ele estava fraco de voz. Não era. Ele tinha uma postura de retidão, ele era íntegro. Porque ele precisava obedecer a Adonai. Ele diz assim, olha, não posso mais conduzir-vos. O Eterno me disse, não atravessarás o Jordão. Essa é a ordem dada para ele e vai obedecer. O Eterno teu Elohim é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Eterno disse. Olha lá no verso, em outra versão diz assim, Moshe vai e fala estas palavras a todo Israel. Verso 2, ele lhes diz, tenho 120 anos, eu mesmo, ele diz, neste dia, ele fala, neste dia eu mesmo tenho 120 anos. Não poderei mais sair e vir. Adonai me disse, não passarás o Jordão e Ardem. Adonai, teu Elohim, passará em faces de ti. Ele exterminará essas nações em faces de ti, e tu as herdarás. Josué, Yeroshua, passará em faces de ti, como Adonai falou. A Paraxá informa que Moisés vai. Ele vai, irmãos. O termo aqui do verbo é alar. Este verbo indica sempre um abalo interior e um tremor e um temor do homem.
Moisés, na envergadura de um profeta como Moisés, ele vai, e a ordem vai abalar o interior de Moisés. Um despertar para ser frente a um acontecimento importante. Ele não vai passar o Iarden, mas ele vai conduzir até a porta toda essa nação. É o abalo que você e eu precisamos sentir diante de Hashem. Lembra que eu falei? O estremecer diante de Hashem. Esse abalo, esse estremecer de Moisés é santo, porque é um estremecer para Adonai, é uma oferta para Adonai. Jeremias acusa Israel da ausência desse estremecer diante de Hashem. O profeta aqui, Jeremias, ele acusa a mim e a você hoje, como Moisés fala, eu tenho 120 anos, hoje, o Eterno fala hoje, através do profeta Jeremias, que há ausência no meio de nós de um abalo interior, na iminência de um evento muito importante. Yom Kippur. Se você acha que Yom Kippur não é um movimento muito importante, não é um evento muito importante, aqui vai, se você não tiver esse abalo interior, na iminência desse dia que você precisa aparecer diante de Hashem. Vai lá em Jeremias capítulo 5. Dá tempo? Dá. Jeremias capítulo 5. Ele diz assim, profeta. A acusação do profeta. Por quê? Porque olha no capítulo 5, olha o verso 15, ele diz assim, olha: ó casa de Israel, trago sobre vós uma nação de longe, diz o Eterno, uma nação antiga e durável, nação cuja língua ignoras, cuja fala não entendes. Ele está prevendo aqui um evento importante que vai acontecer, mas Israel não vai estremecer, vai haver uma ausência de tremor. Aí vai lá no verso 20 para você ver. Anunciai isto à casa de Jacó, fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco, sem entendimento, que tendes olhos, mas não vedes, que tendes ouvidos, mas não ouvis. Não me temereis, diz o Eterno, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não pode passar? Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não poderão passar. Mas este povo é de coração rebelde e obstinado, a acusação de Adonai, porque não treme diante de mim. É um povo de coração rebelde e obstinado, rebelaram-se e foram-se. Não dizem no seu coração: temamos ao Eterno nosso Elohim, que dá a chuva à temporã e à tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam dessas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Lembra que eu falei? Que o profeta lá atrás falou? Afasta-se do mal e procure o bem. O Léo estava falando para uma senhora que eu conversava agora de manhã, que o marido está muito desanimado. Eu falei: ele venha, se for necessário, de maca, mas venha. Eu disse: venha. Isso ali. É isso porque aqui, é momento de se estremecer diante de Adonai. Momento de estremecer diante de Adonai. Larga tudo que você está fazendo. Isso muito me preocupou. Larga tudo. As vossas iniquidades desviam essas coisas. Se você acha que não vem, que não há tremor em você, porque você não sente, porque você precisa se unir. Exatamente. É uma ação, é um estímulo individual, conforme diz o comando ali do exército. É um estímulo individual para você compor uma tropa, uma assembleia unida. Não é uma ordem unida? Não, é uma ordem unida. Você ouve com o seu ouvido e você compõe a tropa. Em estímulo. Ele diz assim, ó, verso 26, entre o meu povo se acham ímpios que estão à espreita.
como passarinheiros, e como que se colocam armadilhas para apanharem homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Engrandeceram-se e enriqueceram-se, tornaram-se gordos e nédios. Os seus feitos malignos não têm limites. Não julgam a casa dos órfãos para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. A ausência de temor impede de você o julgamento. Você não consegue julgar a si, você não consegue julgar no âmbito familiar e você não consegue compor a assembleia para julgar uma cidade, uma nação. Ausência de temor. Os profetas profetizam falsamente, diz ele, verso 31. Não, verso 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu não povo... Não consegue, Léo, discernir... Não consegue. Não consegue discernir que é uma fatia da população que goza de uma proteção especial, foi isso que eu disse outro dia. Isso. Definida pela Torá, que é viúva, órfão, estrangeiro. Sim, definida pela Torá. É interno e por aí Hashem. vai. Não consegue discernir isso por nada. Não consegue. Porque não tem Adonai. Se você e eu não conseguimos... Gente, é simples. Olha como é simples. Como diz eu vou tomar a palavra da pastora. A lição é facinho que a senhora fala. Olha como é simples. Se eu não consigo discernir, o profeta Jeremias fala para mim e para você que há iniquidade em mim e você. Então, quando você não consegue discernir, não vai botar culpa naquele que está te ensinando, não, que não consegue entender. Não consigo entender o que ele ou o que ela falou. Não, você não consegue entender, não? O profeta diz que há iniquidade em mim e em você. Por isso que você não consegue entender, por isso que você não consegue compreender, porque os sacerdotes que aí estão, eles profetizam falsamente junto com os profetas, diz aqui, ó. O próprio Jeremias falando, ando de mão dadas com o falso profeta, porque vai entregar para você uma água com açúcar gostosa que você põe na boca e fica satisfeito. Só com açúcar que não alimenta. Que não alimenta nada, né? Ninguém. Aí você vai para você ver o Salmo 65. Vamos deixar Jeremias aqui, que ele já deu o aviso para mim e para você. O Salmo Vaieler é o Salmo 65. O salmista informa aqui que toda a carne virá diante de Hashem. Toda a carne virá a Adonai. E toda a carne vai estremecer diante dele. Esse estremecer pertence a Adonai, hein? Salmo 65, não fui lá, peraí. Esse estremecer aqui pertence a Adonai, hein? Então se apresenta com temor e tremor diante dele. Ele diz assim no verso, até o verso 5, não vamos ler todo ele não. Diz assim, olha, a ti, ó Elohim, espero louvor em Sião. A ti se pagará o voto, tu que ouves as orações. A ti virão todos os homens. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado, aqui está escrito, mas em marcha, aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite nos seus átrios. Quando nós estamos orando aqui durante essa semana, nós agradecemos aqui, ó. Obrigado, Hashem, pela bondade da tua casa, por todos aqueles que habitam na tua casa, desde aquele que é só visitante ao trabalhador. Nós oramos aqui, ó. Por quê? Porque com a bondade da tua casa e do teu santo templo, com feitos tremendos nos respondes em retidão, ó Elohim da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e do mais longínquo mar, que pela tua força consolidaste os montes, cingindo de poder, que aplacaste o ruído das mares, o ruído das ondas. Os que habitam nos fins da terra tremem e temem os teus sinais, e tu fazes exultar de júbilo a saída da manhã e da tarde. Depois o salmista continua, tu visitas a terra e a refresca, tu enriqueces grandemente, o rio de Elohim está cheio de água, para dar cereal ao povo, para alimentar o povo, para saciar a fome do povo, pois assim estás preparado.
enche de água os seus sulcos e lhes aplana as leivas. Tu amoleces com a chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade. Rosh Hashanah. Coroas o ano com a tua bondade, para que você comece a contagem de tempo com a Torá na sua e na minha boca. Diz assim, olha, as tuas veredas destilam gorduras, destilam sobre as pastagens do deserto. Os outeiros cingem-te de alegria, os campos cobrem-se de rebanhos. Olha, ele diz aqui que o alimento que você come na casa de Adonai, ele diz no verso 12, destilam sobre a pastagem do deserto, os outeiros cingem-te de alegria, e os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales se vestem de espigas, regozijam-se e cantam. Em outra versão diz, o ouvidor da prece, toda a carne vem a ti. Aquele que ouve as preces, aqui, ele diz assim, o ouvidor das preces é Adonai, toda a carne vem a ti. Vir a Adonai, irmãos, é sábio, porque ele ouve as minhas e as suas orações. É sábio para mim e para você. Os propósitos de erros, verso 3 diz assim, foram mais fortes que eu. Absolve as nossas carências. Aí o verso 4 ele fala assim, em marcha, aquele que escolhes e aproximas, aquele que habita em teus átrios, sacia-nos com o bem da tua casa, em teu palácio sagrado. Quando você se apresenta diante de Hashem, você está dentro dos seus átrios, no palácio sagrado de Adonai. Então, é sábio vir a Adonai porque ele acolhe as suas orações? Sim. Estar na casa dele, em seus atos, é benéfico, porque será alimentado e nutrido pela palavra de Hashem, pela gordura que tem na casa do Eterno, que é distribuído nos seus palácios. Ele diz assim no verso 5, estremecimentos, tu nos respondes na sua justiça. Elohim de nossa salvação, pacificador de todas as distâncias, dos confins da terra e do mar. Estremecer aqui é individual, é particular, mas tem um estremecer coletivo. Estremecer individual, particular. Os rabis dizem que o estremecer individual, aqui no Salmo 65, o salmista, quando ele clama, eles dizem que o salmista evoca para si a ação de Adonai em sua vida, em seu estremecimento sagrado. O salmista evoca, eu lembrei do texto, do conceito. Aqui evoca. Avocar, aqui evoca. Que também no campo jurídico é transferir uma ação sua particular, uma causa judicial para outro tribunal. O que os rabis falam aqui? Que quando o salmista canta, ele transfere para Adonai aquilo que ele não consegue julgar a si mesmo. Por isso que ele vai estremecer diante do sagrado. Porque ele vai colocar diante de Hashem aquilo que ele não consegue julgar. Aquilo que eu e você não conseguimos julgar que está em nós. Aquele pecado que lá em Gênesis capítulo 4, não é isso? Está diante de ti para que você venha julgar, e eu, você também. O salmista no capítulo 65 aqui, ele entrega esse estremecer diante de Adonai, porque ele não consegue julgar a si mesmo. Ele entrega o estremecimento sagrado diante daquele que prepara o julgamento, aquele que prepara o julgamento para todas as nações e toda a criação. Lá no profeta Jeremias, não vou lá não por causa do nosso tempo, o profeta Jeremias no capítulo 66, depois você faz a leitura com calma, ele tem um evento escatológico ali de Jeremias que ele fala assim que toda a carne irá se apresentar diante de Hashem. Toda a carne vai se apresentar dentro deste estremecimento sagrado, para que Adonai venha julgar o que há em mim, o que há em você, que eu não consigo julgar. Eu mesmo não consigo julgar, nem você. Então o termo coar, que é aquele termo que nós citamos, que é o habilidoso, ele adquire habilidade para manter firme e andar reto, é lançado agora por Moisés a toda a congregação.
Essa habilidade que você e eu adquirimos para andar em retidão diante de Hashem, Moisés vai lançar sobre toda a congregação. Por quê? Porque a congregação precisa também estremecer diante de Hashem, como um corpo só diante do Eterno. Vai lá para você em Deuteronômio, capítulo 31. Ele vai lançar isso, Moisés, a Josué. Em Deuteronômio, capítulo 31, estou concluindo, se der para concluir aqui. Qualquer coisa a gente vai aqui para o final. Deuteronômio, capítulo 6. Não, 31, verso 6, perdão. Olha aqui. Ele diz: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno teu Elohim que vai contigo não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse diante de todo Israel: esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás na terra, que o Eterno jurou a teus pais que lhes daria, e tu farás herdá-la. O Eterno é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar. Não temas e nem te espante, não estremeça diante deles. Ele está falando assim que se você estremecer diante do inimigo, que Hashem vai eliminar, se você andar com retidão, se você estremecer, você não está fincado na rocha como Moisés está. Você não está junto de Adonai, se você estremecer diante do meu e seu inimigo. Ele diz assim, verso 6, sede fortes e firmes, e não estremeceis em face deles. Sim, Adonai teu Elohim vai contigo. Ele não te deixará, não te abandonará. Não, esse estremecer aqui, ele não é sagrado, porque isso você vai estremecer diante de um inimigo. Não, você precisa se manter íntegro e estremecer somente de Adonai. Mas aqui, olha, o líder vai ter que estremecer junto com a casa, em público. Vai ao verso 12 para você ver. Nós lemos, mas vamos ler de novo. Diz aqui, ó, o estremecer agora é da congregação, é da casa. Ele diz assim, olha, reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acham em vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer e a tremer o nosso Elohim, e tenham cuidado de observar todas essas palavras dessas leis. Os teus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o eterno vosso Elohim, todos os dias que viveis na terra, a qual estáis passando o Jordão. Então ele diz, reúne o povo, para que ele possa estremecer. Esse estremecimento aqui, que o líder, o rei, o comandante, vai lançar sobre a congregação e sobre a nação, é sagrado, porque está diante de Hashem. O verbo alar, vai, que Moisés fala com seus lábios, indica a partida de um ponto definido. Ele está no meio da sua congregação. Ele está no meio dos seus, a um ponto indefinido. Ele vai se encontrar com Adonai. Pelo vigor dos seus dias, ele anuncia que ele vai para o caminho de toda a terra. Lindo isso, né? Ele vai para o caminho. Você sabe que ir para o caminho de toda a terra é o caminho que eu e você precisamos ir. E que nós iremos. O caminho de toda a terra. Ele está anunciando aqui a sua morte. Igualzinho o rei Davi anunciou ali a Salomão. Vai lá ver. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Estamos concluindo, tá, irmãos? 1 Reis, porque nós precisamos voltar 1h30 para o ensaios. Ele vai repetir as palavras de Moisés. É de corar de vergonha a minha cara e a sua também, né? Ele diz assim, capítulo 2, verso 1 e 3, ele diz assim, aproximando-se o dia da morte de Davi, você sabe que Davi foi um homem íntegro e reto. Ali no Salmo 51, ele clama por essa retidão. Dá-me um coração reto. E os rabis, estudiosos de Torá,
Os comentaristas, todos, eles são unânimes de dizer que Davi era um homem reto e íntegro. Ele diz assim, ó, aproximando o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou por caminho de toda a terra. Aqui, ó. Esforça-te e ser homem, ser íntegro, reto e caminhando constante, ele diz. Guarda as ordenanças do eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prospere em tudo que fizeres, por onde quer que fores. Aqui ele aprendeu com quem? Com Moisés. Ele diz assim, como está escrito na Torá de Moisés. Ele diz, eu vou por caminho de toda a terra, se homem, esforce-te. Para Salomão, ele aqui ganha força pela adesão ao Eterno. O Eterno é o provedor da vida, através da Torá. Ser homem aqui não é ser simplesmente um estereotipo de macho que você e eu conseguimos ver aí toda hora, anunciando aí pelas redes sociais, pela televisão. Não é esse. Ser homem vai abranger muitas qualidades positivas, dentre elas, o controle dos seus instintos carnais. Para governar um povo, uma nação, para governar uma assembleia, para governar a casa de Eterno, será necessário adquirir o quê? Uma nobreza de caráter, irmãos. Abandonar os 3 jeitos que o mundo vem seduzido aos homens ultimamente. Abandonar os 3 jeitos que o mundo tem seduzido os homens ultimamente e que você diz não tem nada a ver. Olha, se você não consegue entender que esses 3 jeitos que você adquiriu, que você vai se adaptando, lembra-se que se você não consegue entender é porque há iniquidade em ti, diz o profeta Jeremias. Ele diz assim, olha, abandonar os 3 jeitos que o mundo seduz os homens e assumir uma postura de pé diante do Eterno com integridade. Olha o último versículo da Paraxá. Nós vamos concluir aqui, para você ver Moisés. O último versículo, ele vai assim cantar o poema ordenando pelo Eterno. Ele conclui ali as ordenanças e agora ele vai cantar, capítulo 32 em diante. Mas olha o verso 30. Moisés proferiu todas essas palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Em outra versão diz, Moshe fala aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel as palavras deste poema em sua integridade. Ele é íntegro no final dos seus dias. Ele agora vai conduzir um cântico a Hashem, que vai servir como testemunho, se eu me apresentar ou não com estremecer diante de Adonai Yom Kippur. Misericórdia, né? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, obrigado pela tua Torá, pela manifestação do teu Espírito no meio da tua casa, quando nos conduz à tua presença, observando toda a movimentação que a Torá exige de nós para esses dias. Que nós possamos meditar nesses dias finais, ó Pai, ao qual nós estamos nos aproximando de Yom Kippur, e que verdadeiramente, através de um arrependimento sincero de pecado, nós possamos estremecer diante de Ti, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.